Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje temos um episódio com uma convidada Sim. que eu vou passar a apresentar. Então, a nossa convidada é enfermeira, psicóloga clínica, poeta, atleta de calistenia, certo? Certo. Acredita numa psicologia para todos, centrada nas pessoas e nas suas necessidades e da própria sociedade. Acredita que estamos sempre a tempo de ser quem se quer ser e de se mudar o que já não serve mais para nós. Neste contexto, criou um projeto chamado Jamais Vu, que oferece serviços especializados na área da psicologia e da saúde mental, como psicoterapia individual e de grupo. Connosco, para falar sobre o que é isto da saúde mental de quem cuida da nossa, temos Patrícia Costa. Olá, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu por esta oportunidade de falar de um tema que eu acho que é polémico e que eu acho que é importante ser falado. Eu sou uma pessoa com uma personalidade que eu acho que é um pouco provocadora no sentido de levar os outros a pensar, então bora lá pensar sobre isto. Queres contar um bocadinho a quem nos ouve de quem és e como é que chegaste aqui? Sim. Então, a enfermagem foi assim uma espécie de acidente de percurso, mas que eu queria ser médica, depois foi um sonho frustrado, acabei por fazer um shortcut e tentar ir para a enfermagem, pronto, e depois ao longo da enfermagem percebi que a minha ligação era com a saúde mental, pensei em ser psiquiatra, pronto. Mas depois também pela falta de saúde dos ambientes hospitalares e de cuidado, acabei por me abraçar à psicologia. Tirei o curso no ISPA, eu comecei a fazer a minha própria psicoterapia com 18 anos, 17, 18 anos, ainda hoje faço com a minha terapeuta. E depois tirei o curso no ISPA, com a ligação mais à vertente psicodinâmica, psicanalítica. Tive a sorte de ser psicanalizanda do António Coimbra de Matos, não é? Que é uma referência que mudou o paradigma da psicanálise em Portugal para o foco na relação e na nova relação. E pronto, às tantas comecei a querer... Tive em instituições, trabalhei com aditos e com alcoólicos e comecei a sentir a necessidade de fazer as coisas por mim, digamos assim, e de fazer uma psicologia não institucionalizada, pronto, mais à medida das pessoas e de facto uma psicologia para todos. O que é que me levou a ir para a psicologia? Pronto, alguns traumas terapêuticos e tentar ter uma psicologia com as pessoas diferente daquela que fizeram comigo. E pronto, basicamente acho que é mais ou menos esta apresentação possível. Uma das coisas que eu achei muito curiosa e que eu acho que é muito importante frisar para quem nos ouve, porque pode também partilhar esta informação com outras pessoas, é que no perfil da clínica online que criaram, parece-me ser um projeto conjunto. Não, o projeto é meu, o projeto é meu, mas é meu com outras pessoas, porque deixou de me fazer sentido trabalhar para, mas eu quero trabalhar sempre com. Porque acho que ser psi já é uma profissão muito solitária e então eu quero me fazer acompanhar com outras pessoas. O que eu achei muito interessante no perfil é que os preços das consultas são tidos em conta com o valor que a pessoa ofere em termos de rendimento mínimo, e eu achei muito interessante isso estar descrito tanto no site, porque todos nós sabemos que fazemos psicoterapia que tem peso, né? São opções que tomamos em prol das consultas. Mas eu achei incrível, até porque é uma informação que as pessoas podem passar umas às outras, e pesquisem então o perfil da Jamais Vu, porque lá tem um separador onde podem ver que tem consultas com preço adaptativo, consoante o rendimento da própria pessoa. Eu achei isso muito... Sim, na verdade, isto não é uma ideia originalmente minha, portanto eu em 2017... quando o António, também com o analisando dele, disse: Patrícia, vai lá experimentar, tenho um analisando meu que está a criar um consultório super giro, vai lá vê-lo. Pronto, eu comecei a trabalhar no projeto e o Nuno, que é um dos pioneiros comigo e com o Ângelo do projeto Tu e Eu,
ele tem esta visão de uma psicologia que de facto se adapta à possibilidade económica das pessoas. E eu quis, agora na construção da minha marca e do meu projeto, adotar este mesmo sistema, que eu acho que é o que faz sentido. Sim. Todos nós sabemos que tem um Tem um preço, custo, claro. sim, e traz uma E responsabilidade e uma gestão Numa financeira fase que nós temos inicial, não é? que Em fazer. quando ainda é sim. semanal, é Uhum. difícil, é duro. Sim, e a E há muita gente que verdade. diz que eu não faço porque eu não consigo. Sim. E há um lado em que tu pode ser semanal ao início e depois deixar de ser e depois voltar a ter que ser. Sim, no Uhum. meu Eu caso acho que já aconteceu essa, várias pois é vezes. isso, a mim também. Sim, e é flexível, ou seja, já me tem acontecido também a pessoa querer começar a pagar um valor e depois, por algum motivo que se altere na sua vida, deixa Não de poder. poder fazê-lo e, obviamente, que ajustamos. Não... Claro que eu tenho valor e quero ser paga pelos meus serviços Claro. que eu acho que têm qualidade, mas também quero ter uma vertente social e adaptativa face às condições do outro, porque uma das condições básicas de saúde mental é a necessidade de segurança, Sim. que não passa só por ter casa, comida, mas também tem a ver com a segurança financeira, não é? E se a pessoa tiver a implicar-se num cuidado que lhe vai provocar precariedade financeira, então não é ok, não E é? depois também tem aqui um lado da responsabilidade enquanto psicólogo, não é? De Uhum. perceber que se quer mesmo acompanhar aquela pessoa e que percebe que Uhum. aquela pessoa precisa de acompanhamento, de ajustar isso, não é? Uhum. E de ajudar a orientar para outras É pessoas isso, que. porque a verdade é que não traz vantagem nenhuma alguém deixar de fazer, Uhum. ser acompanhado só porque não pode pagar, não é? À Sim, partida, sim, mas sim. acho que isto também depende da disponibilidade e dos valores que o Sim. próprio psicólogo profissional vai ter, porque A senão. associação também existe, mas nós sabemos as listas de espera que são para o preço das consultas. Sim, e não há de facto, acho que a Ordem dos Psicólogos tem tentado fazer alguma Uhum. pressão até a nível do Sistema Nacional de Saúde para se contratar cada vez mais psicólogos, mas para vocês terem ideia, eu entrei num concurso em 2018, Que ainda não está postado. cujos resultados saíram em 2022. Pronto, com a justificação da pandemia e etc. Mas para técnico superior Sim, sim, na área da sim. psicologia, fui excluída e hoje acho que ainda bem, porque de facto eu sou muito autónoma nesta Uhum. área e não me apetece pronto, estar condicionada a algumas É muito limitações do diferente. sistema público, Sim. é diferente. Então, neste tema que eu acho que é gigante, não é? Uhum. Tipo, o que é isto da saúde mental dos que tomam conta de nós, não é? Não sei se a maior parte das pessoas sabe, mas é aconselhado. Eu tenho esta dúvida. É aconselhado ou é obrigatório? É aconselhado, é assim, eu já tive a ideia de que toda a gente devia fazer psicoterapia. Hoje em dia acho que toda a gente poderia fazer, nem toda a gente precisa. Uhum. Pronto. E então eu acho que nós, com esta questão do obrigatório, eu acho que temos que ter sempre alguns cuidados. Pronto. Eu acho que deveria ser muito aconselhado que os psicoterapeutas tivessem algum tipo de acompanhamento. Vá, e vou tentar ser ampla aqui. Não vou dizer que todos deveriam fazer psicoterapia, mas ok, psicoterapia individual ou processos de supervisão ou processos de intervisão. Idealmente os três. Agora isto tem custos, não é? Claro. Eu lembro-me numa altura em que, quando eu estava a estagiar na comunidade terapêutica com os alcoólicos e com os aditos, que eu fazia o meu próprio processo de psicanálise e tinha supervisão. E posso-vos dizer que isto me custava cerca de 190 € por semana. Pronto, ou seja, isto não é. Portanto, nesse sentido que disseste, Joana, eu acho que devia haver aqui algum tipo de medida, sindicato, apoio da ordem, que, juntamente com psicólogos sénior, pudesse permitir aos aos psicólogos, fazerem o seu processo de supervisão e de psicoterapia com valores sociais, vá, digamos Sim. assim. Ou seja, havia uma bolsa para psicólogos poderem ter acesso à psicoterapia e à supervisão. A intervisão, pronto, eu acho que isso já nós psicólogos, há vários grupos de intervisão e nós podermos apoiar enquanto pares e partilhar as nossas dúvidas já existe. Já não é? existe. Sim. Porque isto acarreta uma responsabilidade muito grande, não é? Nós não podemos. Eu percebo que, e eu nunca me meto muito por caminhos da parte financeira, porque é Claro. uma área que efetivamente não domino e eu sei que há muitas coisas que têm que ser tidas em conta. Mas, à partida, é de vantagem para todos que esse acompanhamento e essa supervisão seja feita, porque depois quem procura e quem precisa dessa ajuda, não é? E é acompanhado por psicólogos, é vantajoso que tenha esse lado, não é? Que tudo esteja a funcionar, não é? E estar sempre ou só dependente da capacidade do próprio profissional para se manter nesse registro, deixa-nos a nós, pacientes, assim, num lado
num lugar difícil, não é? De confiar e de... assusta-me um bocadinho, porque eu acho que tenho algumas ideias que podem ser um bocado utópicas, mas a meu ver isso tem que ser da responsabilidade de uma nação, não é? De uma comunidade inteira, porque isso é o essencial para que todos possamos usufruir de profissionais de qualidade e que estejam saudáveis, não é? Eu concordo, Inês. Ou seja, esta minha ideia, para já não se fala sobre a saúde mental dos psicólogos, é um assunto tabu. Eu conheço um psiquiatra que admiro, que é o Júlio Machado Vaz, que falou sobre a sua depressão, cheio de medo que as pessoas nunca mais o procurassem, e a verdade é que isto surtiu o efeito oposto. Recentemente também vi nas redes sociais, no Instagram, um psiquiatra cujo nome não me recordo, a partilhar sobre a sua perturbação de ansiedade, a primeira vez que teve um ataque, pronto, é exato, a primeira vez que teve um ataque de pânico, etc. E eu acho isto fundamental porque, por um lado, precisamente por esta vertente que estavas a tocar, Inês, que é, eu acho que as pessoas, apesar de estarem numa situação de vulnerabilidade, porque às vezes quando se procura um psi, nem sempre, Sim. mas quando se procura, está-se de facto vulnerável e, portanto, muito mais à mercê, e, portanto, procura-se o psicólogo como uma referência, como alguém que cuida e que dá suporte, e, portanto, muito mais à mercê de coisas que podem ser menos bem feitas, Sim. não é? E acho que se começar mais a falar e se der este alerta para a saúde mental dos psicólogos, as pessoas também começam a ficar mais alerta, que não é o papel delas, obviamente, Claro, obviamente. Mais alerta para aquilo que pode ser legitimado ou não legitimado numa postura de um psicólogo para com Sim. elas. E a Ordem, infelizmente, também já tem de se poder pesquisar no site o nome da pessoa, chega-se à cédula profissional e pode-se, pronto, fazer queixa ou o que for. E perceber se a pessoa está lá, referenciada E perceber também. se a pessoa está lá, porque pronto, há muitas técnicas pseudopsicológicas que não o são, não é? E Sim. são pseudociência, não são ciência. E o outro lado é, eu acho muito importante para que a saúde mental esteja cada vez mais na ordem do dia e que se possa livrar mais das vestes estigmáticas que ainda tem, porque tem, Sim. e temos que assumir que tem, que também os próprios profissionais de saúde, neste caso os psicólogos, que possam falar sobre as suas próprias questões de saúde mental. E não digo isto porque acho que isto não ajuda. De repente, a pessoa estar a falar da sua perturbação da ansiedade, o psi fazer uma identificação massiva e às tantas está a curar a sua história e não está a ajudar a pessoa. Claro. Não é isso que eu estou a falar, não é? Claro. Agora, para mim é inspirador poder ser acompanhada com alguém que em momentos chaves do meu processo psicoterapêutico me diz que em dada altura viveu isto assim e superou desta e daquela maneira. Pronto, e eu acho que isto humaniza os cuidados de saúde, ou seja, vocês sabem pelo percurso histórico, a psiquiatria muito associada à psicanálise, etc. E a psicologia autonomizou-se há muito pouco tempo, não é? Há muito esta tendência para endeusar o profissional de saúde, cada vez menos, felizmente, Sim. não é? Sim, Acho que hoje em dia isso já não acontece, mas eu acho que há pessoas que ainda são um bocado velhos do restelo e que ficaram neste poder de Magister Dixit e que têm dificuldade em perceber que aprendem com as pessoas que acompanham e que são uma mais-valia. Pronto, e eu acho que eu própria, como utente de psicoterapia, na altura, se me tivessem alertado mais para as questões da saúde mental dos psiquiatras e dos psicólogos, eu também não teria permitido que certos psis tivessem feito certas coisas erradas comigo e que me lesaram profundamente. Pronto. Eu acho que nós estamos a atravessar uma fase comunitária em que há um bocadinho mais... que está a começar-se a abrir espaço para esta questão da literacia em saúde. E eu acho que não é... Eu acho que ainda temos um caminho grande para fazer aqui em termos de equilíbrio, na minha opinião. Porque eu acho que o estar carrapachado de tanto tipo de informação, às vezes na internet, eu acho que tem um bocado o efeito oposto. Eu acho que às vezes as pessoas não têm poder de interpretar determinada informação e acho que às vezes acho que há informação em demasia. Mas eu acho muito importante esta questão, que eu também não sei como é que se vai fazer aqui o equilíbrio, mas eu acho que podemos caminhar para lá. Que é a pessoa tem efetivamente esta parte, esta responsabilidade de entender que aqui no caso da psicologia não estava tão desperta, estou a despertar para isso agora com isto que estás a dizer, mas eu debato muito isto nestas questões de doença oncológica, destas questões de ginecologia, da saúde feminina, desta parte hormonal, muito indagar ou entender que nem tudo nos pode ser dito, ou nem tudo há um certo limite que tem que acontecer.
E eu acho importante estás a dizer isso porque eu própria não estava desperta e entendo o que estás a dizer, mas eu sentia muitas vezes antes, noutros profissionais que eu consultei, antes desta pessoa com quem eu faço psicoterapia agora, hum, não sei se eu sabia interpretar isso. Às vezes sentia mais por ausência, de não me sentir ouvida, ou de sentir que, para mim, por exemplo, uma psicoterapia muito tradicional, em que a pessoa está só sentada à minha frente a ouvir-me, pá, não dá, eu fico angustiada. Eu preciso de alguma orientação. E eu até perceber isso, sentia que o modelo para mim não funcionava. E sentia que já tinha mudado 2 ou 3 vezes de profissional e que parecia que a questão era minha. E não, às vezes, de eu não me adaptar ao processo, até eu perceber que haviam outras orientações e que eu podia procurar outras questões. Eu, quando descobri esta psicoterapeuta, pensei, afinal, não há nada errado comigo, sabes? Porque eu preciso efetivamente de alguma orientação e às vezes eu acho que isto frustra e faz com que a pessoa desista do caminho. É, eu concordo, Joana. E acho que esse modelo está completamente obsoleto, no que, por isso é que antes os processos psicoterapêuticos levavam anos e anos, porque de facto, quer dizer, as relações não são monólogos, não é? A relação é estar em interação com o outro, é sobre reciprocidade, é sobre ir e vir. Então, se tu só vais e não sentes que vens, acho que não faz sentido. E, portanto, eu acho que, espero que criemos aqui, aos poucos, uma mudança de paradigma, em que eu gosto de pensar nos profissionais de saúde, se calhar comparando aqui, fazendo um paralelo com o modelo educativo, como mestres ou tutores. Ou seja, eu, Patrícia, tu, Joana, tu, Inês, cada uma de nós é agente do seu próprio processo de saúde. Porque, como estavas a dizer, hoje em dia há uma panóplia incrível de acesso à informação e não é por isso que as pessoas são mais literadas. Então temos que perceber o que é que está aqui a acontecer, que é o acesso à informação aumenta e a literacia não evolui. Porquê? Porque eu acho que de facto continuamos aqui, que é, eu vou a uma consulta médica e se eu tenho alguma literacia, tenho alguma capacidade de perceber o que é que se está a passar comigo, eu acho que poderá funcionar mais um modelo em que eu levo as minhas dúvidas, em que eu levo o que eu já sei e o médico que está à minha frente, por exemplo, o médico, parte daquilo que eu sei e não daquilo que ele acha que eu devo saber. Pronto. E fazendo agora aqui a transferência, portanto, fazendo aqui do que estavas a dizer, agarrando mais para a tua área médica e pegando agora aqui para a área psi, que é, se eu for psicóloga e eu não estiver altamente disponível para me encantar com a pessoa que tenho à minha frente, para aprender coisas com ela, para ir estudar porque aquela pessoa me faz sentir necessidade de ir perceber mais sobre o tema, para ter a humildade de pedir desculpa quando não sou sintónica o suficiente na relação, pá, por favor, não me deixem ser psicóloga. porque não faz sentido. E de facto, eu acho que a questão da psicoterapia e da saúde mental nos psicólogos é, se nós pensarmos nas nossas relações diárias, amorosas, familiares, etc., nós não temos sempre a capacidade de admirar o outro em alta escala, de ser leais com o outro em alta escala, de estarmos altamente encantados com o outro. Não, ou seja, nós temos flutuações. Isto também acontece no processo psicoterapêutico, ou seja, o psicólogo passa por fases melhores e piores na sua vida. Às vezes vai estar mais sintonizado com a pessoa ou menos. Sim. E isto é sobre ter relações reais, porque eu acho que a relação terapêutica tem que ser uma relação real. Se não for, a pessoa vai sentir e não vai funcionar. E eu acho que eu tenho a responsabilidade como psicoterapeuta de dizer à pessoa, olha, há aqui características minhas e suas que não estão a combinar e eu vou encaminhar para outra pessoa. Exato. Eu acho isso extraordinário. Porque tem que ser, tem que ser. Eu não posso estar a privar uma pessoa de cuidados porque eu tenho ângulos cegos ou porque características da minha personalidade não vão jogar com. Agora, eu acho que tu tens de estar muito, muito resolvida, ou resolvida o suficiente, muito resolvida, depois fica boring, não é? Mas acho que tens que estar resolvida o suficiente para teres uma grande consciência de ti própria, senão. E depois é assim, há características diferentes, que é, eu acho que o psicólogo pode não ajudar tanto como poderia ajudar por ausência de experiência, por menor formação, por falta de suporte ou de capacidade de supervisão, e isto é uma coisa. Depois temos psicólogos narcísicos e com traços mais psicopáticos que efetivamente lesam pessoas. E acho que há aqui uma clara diferença. Pronto.
Pois eu estava a pensar desse lado, não querendo fazer disto uma reflexão de uns contra os outros, mas esta questão e esta onda de agora ajudas de caminhos de autoconhecimento e de saúde mental, se na parte da psicologia já é algo que tem que ser procurado pelo próprio profissional e vai partir da responsabilidade e dos valores desse profissional, assusta-me ainda mais quando nós temos variantes disso que não estão necessariamente profissionalizadas, não é? E que, enfim, pelo menos publicitam, eu não posso dizer que tratam ou não, que são bons ou maus, mas publicitam e tentam ajudar pessoas e dizem que vão ajudar pessoas ao nível da sua saúde mental e não têm, provavelmente alguns deles se calhar nem ao psicólogo foram em algum momento da sua vida. Como é que nós lidamos com isto? Porque o que eu sinto neste momento é que está muito ao critério de cada um de nós, que tem que estar também, em termos de responsabilidade, mas muito nesse sentido do bom senso, de acreditarem mais ou menos. E isto assusta-me um bocadinho. Nós não estamos a falar de uma coisa hipotética e pouco palpável, nós estamos a falar da saúde física, ainda que mental, mas física, não é? Que existente, palpável de cada um de nós. Como é que nós gerimos isto tudo? Como é que... É uma excelente pergunta, adorava ter assim uma resposta clean. Posso fazer algumas reflexões contigo, Inês, que primeiro nem existe entidade reguladora. Exato. Assim, eu acho que também colocar esta responsabilidade toda nas pessoas que usufruem do serviço, acho que é muito injusto. Sim. Pronto. Claro que há uma parte de exercício de responsabilidade civil, no sentido de se eu acabo por estar sujeita a uma má prática, eu acho que é uma responsabilidade minha denunciar. Pronto. Agora, acho que nem todas as pessoas sabem que o podem fazer. Também, agora... Eu acho que a Joana Marques fez isso na perfeição. Quem foi ver o Desconfio, ela denunciou uns 20 de uma vez só. Sim. E nem são os mais Ela conhecidos. é exímia a fazer isso. Pronto, essa é uma parte. Acho que depois... Nós, PSIs, que tínhamos conhecimento desse tipo de práticas, também o devemos fazer. Sim, porque isso também poderá ser... o que eu sinto é que em termos de retorno são depois vocês que estão a lidar com isso. Sim. Porque já se vai conhecendo histórias de pessoas que entram um bocadinho nestes registros dos coaches e depois voltam ou tentam procurar uma outra ajuda, porque de facto, entretanto, ficaram completamente desregulados e os que ainda não chegaram aonde chegar, é aquilo que eu temo. E há outra coisa, Inês, que eu tenho esta teoria, pronto, que eu acho que é um pouco polémica e às vezes não é bem interpretada, mas eu sinto que nós não conseguimos acabar com agressores, mas a forma de os desempoderarmos é empoderando as vítimas. Pronto. Sim. Então, eu acredito que a forma de tu destruir movimentos não é atacar esses movimentos diretamente, é dar poder a outros. Ou seja, quanto mais nós desmistificarmos a saúde mental e a tornarmos mais acessível à população, no geral, inclusivamente do acesso gratuito a nível do Sistema Nacional de Saúde, eu acho que mais as pessoas vão ter conhecimento do que é saúde mental e espírito crítico para perceber o que é ciência do que é pseudociência. Pronto. Ou seja, eu acredito sempre numa reformulação da sociedade, num modelo educativo, digamos assim, eu quero que seja educar, mas num modelo educativo pelo positivo e não pelo negativo. O nosso cérebro fica agarrado ou não. Se eu disser, Inês, não pensei em batatas fritas, tens batatas fritas aos saltos dentro da tua cabeça, pronto. Sim. Então eu acho que nós temos que reformular a nossa prática no sentido de tentar empoderar. E sim, é verdade que eu recebo pessoas que receberam maus cuidados, não é? E que eu própria, quando cheguei ao meu processo psicanalítico com o António Coimbra de Matos, disse, ouça, eu estou cheia de medo de estar aqui, eu estou a transpirar, eu tenho medo que o António me destrua. Assim, na primeira sessão, porque tive outros processos que tinham corrido mal e pronto, e felizmente ele foi-me provando que eu podia confiar nele. Pronto, foi um processo, porque confiar, como costuma dizer a minha terapeuta atual, confiar é natural, voltar a confiar é um processo. Pronto. E eu acho que se nós formos falando cada vez mais até de questões de saúde e doença mental dos PSIs, nós podemos acabar um pouco com estas pseudociências e falsas crenças. Há outra coisa que é, nós humanos adoramos atalhos. Nós estamos numa sociedade do para ontem. Respostas rápidas. Do imediatismo. É cada vez mais sobre o que se mostra e sobre o que se exibe e menos do que se é. Portanto,
nada contra a astrologia, nada contra tarólogos, etc. Mas há pessoas que preferem, por desconhecimento, por características da sua personalidade, ir para atalhos. E acabam por encontrar-se nessa pseudociência. Pronto, às vezes porque os valores também são mais apelativos. Quem é que não quer de facto dizer tem uma perturbação de ansiedade, numa semana está curado? Pronto, quer dizer, eu adoraria, não é? Mas os valores também acho que deve ser, não sei. Eu tenho os valores são variáveis. Sim, mas tenho a sensação que os valores deste lado mais pseudo, não é? Do lado pseudo são bem mais avultados do que... Estamos a falar naquilo que a Joana Marques apresentou, estamos a falar de isso. vários milhares de euros. Sim, estamos a falar de gente que dá muito... É verdade que eles prometem uma coisa, não é? Mas ali era mais empoderamento de negócios, não era? Porque eu acho que essa é que é também a questão. Está muito associada esta questão do autoconhecimento para atingir supostamente uma riqueza e um estilo de vida que tem a ver com uma questão de bens, não é? É para... Faz-se acreditar que toda a gente é passível e possível de atingir, esquecendo o contexto. E vais empreender e vais mudar a tua vida, vais ser mais feliz porque vais ter mais. Se nós pensarmos e se formos ver assim, os maiores ou os que nos aparecem, basta passar nas redes sociais, tem sempre, vai sempre ligar-se a uma coisa material. Arrepios, cenas do... há uma frase que me causa arrepios e eu já não aguento sequer ouvir, que é as histórias das melhores versões. Tens que ser a tua melhor versão. Agora é 2.0, depois é 3.0. É agoniante, não é? E que se tu parares para pensar, tem sempre um outro lado, que é, se é a melhor versão é porque tu agora estás mal. Tu nunca estás bem, tens sempre, e andas sempre neste, tem sempre que ir ainda mais, não pode ser só... Isso é a casca de banana do perfeccionismo, não é? E nós estamos numa sociedade profundamente narcísica e profundamente narcisante, não no sentido do amor próprio saudável, mas no sentido patogenizante, não é? E portanto, se vocês repararem hoje em dia, quando vocês ou tu perguntas a alguém quem é que essa pessoa define-se pelo que faz. E portanto nós estamos numa sociedade que privilegia produtos e não processos. Portanto, como estás a dizer, só se olha para o resultado, que é a melhor versão, não é? Que é terrível, e ninguém olha para o processo, ninguém olha para o que se fez, para o que aconteceu. Tu és aquilo que tu consegues ser naquele momento. Exato. E não podes esquecer o teu contexto, porque o contexto tem efetivamente a maior influência de todas. Sim. Quem cresceu num determinado sítio e teve esse privilégio não vai ter... Outras pessoas que não cresceram dentro desse privilégio não vão ter a mesma acessibilidade a oportunidades. Isto é uma coisa que é uma falácia gigantesca, não é? E que a maior parte das pessoas acredita, que é... Eu venho de um sítio onde eu não tive o acesso a uma escolaridade com boas referências. E não vou chegar a um sítio onde alguém que teve maior privilégio do que eu vai chegar. Eu acho que o que é injusto é associar esse privilégio à felicidade. Que é isso que eu depois também E é uma venda rápida, porque se tu cumpris aquele programa, vais chegar, vais ultrapassar esse contexto e vais ser rico, viver. Eu no outro dia lia uma que era inacreditável, que era o pacote que ele vende é esta cena de poderes viver no Dubai com carros de... Quem acredita nisto? Não é? Tens que estar num sítio e depois eu sinto este lado, que é aquilo que me repugna e que me causa alguma irritação é... E eu já fiz algumas das cenas online que havia, as gratuitas, para entender qual era o conceito, como é que isto era vendido. Sim. E tu vais sempre explorar a vulnerabilidade alheia. Tu vais transformar a vulnerabilidade da pessoa num negócio. Mas isso é a grande mestria dos narcísicos, não é? E portanto eu acho que quando estavas a dizer há bocado, Inês, não é? Estas pessoas vendem um sonho, ou seja, vendem o sonho, vendem o máximo do teu potencial, vendem uma coisa de facilitismo, porque fazer terapia dói, é duro, é difícil, às vezes não apetece, descobrimos coisas sobre nós próprias, às vezes que não queremos, coloca-nos em causa. A pessoa está ali a tentar, e leva imenso tempo a mudar, aquilo custa. Quem é que não quer comprar uma coisa rápida, não é? Sim. Pronto, agora, eu acho que isto depende muito do que é que cada um de nós valoriza e do que é que cada um de nós tem dentro. Pronto, não é? E eu acho que, precisamente, estas pessoas exploram coisas de vazio e de vulnerabilidade e de fragilidade e também de ligação à imagem e ao status. Pronto, e vão procurar aqui
se nós pensarmos, não é, neste boom gigante que a nossa sociedade tem tido a nível de cirurgia estética. E está tudo ok que as pessoas tenham todo o direito a sentir-se como querem sentir, Claro. com todas as partes do seu corpo. A questão é quando há pessoas não saudáveis e que estão num processo aditivo, precisamente a casca de banana da perfeição, sem capacidade de autorregulação e de pararem, não é? E, portanto, há alguém por trás, profissional de saúde, que se está a alimentar da fragilidade destas pessoas e ganha dinheiro com isso. Sim. Eu já Por exemplo? Sim, eu tenho conhecimento de uma situação em que o próprio médico não aceita fazer. E a pessoa já recorreu a 3 ou 4 opiniões diferentes para encontrar alguém que faça. Claro, e vai encontrar. Vai. Hoje em dia vai. Pois, e vai encontrar. Então eu acho que, voltando aqui à tua questão, Inês, que um possível caminho, há de haver outros, certamente, mas um possível caminho passa por tornar, do dia a dia, o falar sobre psicologia, sobre psicoterapia, sobre saúde mental, para as pessoas perceberem mais o que é e o que é que não é, eu acho. Eu acho que agora temos tido um bom arranque. O que eu acho é que depois às vezes a pessoa também se sente um bocado perdida. Eu acho que isto vem normalizar muito. Eu também assisti à apresentação lá do livro do Gustavo Jesus em relação à ansiedade. E o Gil Machado Vaz, acho que toda a gente conhece o perfil e a história, não é? E eu acho que isto tem sido muito importante porque traz, na verdade, realismo. Todas as pessoas são passíveis de ter. Não quero dizer que fique patológico, não é? Mas todos temos movimentos, não é? O Raminhos faz muito essa questão, num tipo de personalidade. Sim. E eu acho que é muito interessante perceber que se não tivesse trazido este tema, eu acho que ainda não tinha refletido sobre isso. Vê-se isto muito, mas nunca se ouviu em termos de psicologia. Pois não é? não, Não há pois ninguém não. que se tenha posicionado de forma pública em relação a estas alterações. Mas eu acho que humaniza muito. É esta questão Sim. da pessoa perceber que todos nós temos situações ou fases da nossa vida em que as coisas vão ser mais difíceis de gerir, não é? Não quero dizer que tu tenhas uma patologia da personalidade, mas E podes isto não ter te torna questões... menos profissional. Não, tudo. Mas se calhar pior. faz com que exista um exercício refletivo em relação a esta questão. Eu acho que as pessoas têm muito medo do estigma. E aliás, eu quando falo isto com psis, com colegas, vê lá o que é que... Porque eu tenho muita ideia, eu quero também criar um podcast, e um podcast precisamente a falar sobre a saúde mental dos psicólogos, e com outra amiga e psicóloga minha, que é a Sara da Renascer, em que nós fazemos assim também uma conversa descontraída, como estamos aqui a fazer, e em que convidamos vários psicólogos a poder falar sobre as suas questões de saúde mental. Pronto. Eu quero ser a estreante do podcast, eu própria como psicóloga, a falar sobre o meu percurso de saúde mental e doença mental, pronto. E depois quero estender isto a outros, precisamente para desmistificar e para poder... Normalizar de alguma forma, não é? Sim. Porque eu escrevi uma coisa que isto veio-me à cabeça, e até partilhei isto na última sessão de terapia com a minha psicoterapeuta, que foi... E é uma coisa que eu tenho muito vindo a sentir, que é... Os vasos colados também são inteiros. Não é? E nós temos cicatrizes, vamos ser para o resto da vida vasos colados, mas isto não nos torna menos inteiros. Pronto. E eu acho que até, como vasos que se colaram, que tiveram aqui um processo, e cada um se cola à sua maneira, com outros, sem outros, etc. Uns com mais partidos, outros menos partidos. E não nos torna menos eficazes para a função, de todo, não é? pelo contrário. Eu acho que até trabalhar a flexibilidade, não é? eu acho que até pode haver, eu não digo maior capacidade, não é? Porque senão nós tínhamos que todos passar por um processo de doença mental para atender as pessoas. E eu não concordo com esta visão, acho que é muito extremista também. Mas eu quero acreditar, da minha parte e por aquilo que eu partilho com outros colegas psicólogos e falando também formalmente com amigos, que há uma hipersensibilidade a alguns temas. Aliás, se nós formos pensar nas pessoas que vão para as áreas do cuidar, e já não estou só aqui a pôr a psicologia, vamos olhar para as histórias de vida destas pessoas e vamos fazer, ao pensar, não é? De que forma é que elas estão a ressignificar a vida delas ou até as suas histórias, não é? Cuidando de outros. Porque eu sinto que cada vez que eu lido com pessoas com histórias parecidas comigo, que eu estou a curar parte da minha história e a ressignificar parte da minha história. E nessa mais-valia eu acho que é um processo de win-win. Eu aprendo com aquela pessoa e ela ajuda-me a ressignificar.
Nunca tinha pensado nisso. Agora, há pouco tempo, É. lá no hospital, houve um colega que tinha tem um cargo um bocadinho mais superior Uhum. e eu fui surpreendida com um telefonema num pedido de ajuda, no sentido de encaminhar para algum profissional. Uhum. E eu acho que ele já precisava desta ajuda há algum tempo, mas ele foi sempre muito resistente, né? Uhum. E fez o caminho dele, procurou E eu achei muito curioso que aquilo que numa fase inicial preocupava era o estigma, Uhum. não é? Uhum. E quando ele foi falando com outras pessoas, foi percebendo que a maioria das pessoas à volta dele também fazem psicoterapia, também Uhum. já foram a uma consulta de psiquiatria, Uhum. muitas já tiveram que passar por processos de ajuda medicamentosa Certo? e sem qualquer questão. Uhum. Eu acho que é muito mais fácil quando tu consegues perceber que o outro, que tu vês como funcional, não é? Uhum. Tem um percurso e uma história muito semelhante à tua. Sim. Mas eu acredito que hoje em dia as pessoas ainda já estão a começar a abrir caminho nesse sentido de não se sentirem estigmatizadas. Eu acho que se está a abrir caminho, acho que Acho está que muito claro, é mais melhor do que há difícil. uns anos atrás, sem dúvida Na alguma. minha mesmo sendo cuidar, é um cuidar mais menos direto, Aham, é aham. mais fácil de se assumir, eu Sim, acho. sim. Num cuidar tão direto, eu acho que eu percebo porque é que a pessoa tem tanta dificuldade. Sim, A eu pessoa acho que tem mais o continua a haver estigma. muito ainda, muito menos, é assim. Eu acho que tem havido também imensas figuras públicas a fazer coming out, não é? Sim, Das suas questões de saúde mental, e isso ajuda sempre, não por serem figuras públicas, mas pelo alcance que acabam por sim, ter, tal e pronto, qual. e as pessoas a que chegam. E eu acho que, infelizmente, ainda há muito preconceito, É, sim. há muito estigma, as pessoas continuam a achar que só os malucos é que vão ao psicólogo, A hum, psiquiatra então nem se diz. ao psiquiatra, mais ou menos, que é assim, na verdade, como eu costumo utilizar esta metáfora, não é? Dos psicofármacos poderem funcionar, vá, se não acompanhados de psicoterapia, como um paracetamol a combater uma infecção urinária. Uhum. Pronto, ou seja, nós, neste caso ali, a temperatura, nós conseguimos combater o sintoma, mas não resolvemos o que está a originar o sintoma. Aí bates Pronto. numa questão que para mim é uma das questões que eu. E há muitos médicos de medicina geral e familiar a Era aí passar mesmo que eu ia psicofármacos chegar. sem que as pessoas façam acompanhamento psicoterapêutico. Sabes que eu no outro dia tive esta conversa até com a minha oncologista, Uhum, porque eu vinha a manifestar já alguma dificuldade na gestão da hipersensibilidade que a menopausa me estava a fazer sentir. aham, E eu estava a procurar resposta, uhum, ajuda. E numa das consultas de oncologia eu estava mesmo muito frustrada. E eu explico-me muito bem. Eu acho que sim. a pessoa tem dificuldade em encaixar isso. Pois? E eu lembro que aquela consulta estava a ser muito constrangedora para mim, porque eu estava a explicar-me com muita facilidade. Tipo, Uhum. tinha dificuldade a dormir, tinha dificuldade na forma como a consulta estava a ser dirigida. E o que eu senti do outro lado foi uma preocupação muito extrema se eu estaria a encaminhar-me para algum tipo de maus pensamentos, estás a ver? E Uhum, aquilo uhum. gerou-me ainda mais frustração. Pois. E eu lembro-me que ela naquele momento perguntou: ainda porque não falo com o seu médico de família? E a minha resposta foi essa: tipo, lamento e que me perdoem os médicos de família, mas eu acho que há determinado tipo de medicação que Uhum. devia ser só o psiquiatra a Eu encaminhar. concordo, eu concordo, E eu Joana, eu percebo que concordo. isto é dúbio, mas o antidepressivo é uma coisa que precisa de ser bem estudada e Uhum, percebida uhum, uhum. que efeito é que vai ter na pessoa. Uhum, uhum. Não, E tem diferentes efeitos em diferentes pessoas. total. Sim, sim. E eu acho que isto é um assunto que se põe pouco em cima da mesa, porque qualquer médico, na verdade, pode prescrever, Uhum. mas depois não há um acompanhamento, porque a pessoa, se calhar, depois não pode fazer uma psicoterapia e depois a pessoa acha que aquele medicamento. Eu atendo muitas pessoas que trazem medicação e a primeira coisa que me dizem quando trazem medicação, e eu vejo logo se foi prescrita em consulta ou num centro de saúde, é: isto não é, também não é para fazer muito tempo. Uhum, uhum. E eu penso, então, O mas que é isso há muito tempo, não é? se, se isto lhe vai gerar bem-estar, porque é que não há de ser para fazer durante muito Uhum, tempo, ou o tempo necessário que for para uhum, fazer? Se lhe disserem que tem hipertensão, não vai fazer a medicação. uhum, Se uhum, lhe disserem que tem diabetes, não vai fazer a uhum, medicação. uhum. Então porquê? Porquê é que tem que ser tão pouco tempo? É, Joana, eu acho que a analogia, eu acho que funciona muito bem para ajudar a sermos mais claros na nossa comunicação, que é a analogia, porque de alguma forma, se nós pensarmos na saúde física por oposição à saúde mental, não é? Ela é mais visível, é uma coisa mais palpável, é mais fácil para a pessoa de entender, não é? A questão da diabetes e de fazer medicação e poder fazer o paralelo entre a saúde física e a saúde mental.
também estamos mais formatados para isso, não é? Porque a saúde mental traz outro tipo... tem muito medo que os outros saibam que a pessoa está a fazer medicação. E traz outro tipo de reações físicas, não é? Que tu não associas. Eu lembro-me quando foi a questão do burnout, eu estava cansada, eu dizia que estava muito cansada e havia 1001 justificações para estar cansada e nunca foi, nem estava muito longe de achar, e no entanto havia reações físicas àquela questão que era mental, não é? Sim. Eu acho que nós não estamos despertos para isso. E há uma parte química do cérebro que não está a funcionar. Não é problema. Sim. Não é? Sim. Isso te vai dar base para poderes trabalhar o resto. Na verdade, eu acho que é um bocado aquela velha história do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? E eu acho que sim, nós estamos completamente em sintonia, há alterações bioquímicas a nível cerebral, que exato também com a psicoterapia. Se nós formos fazer imagiologia funcional, há alterações a nível cerebral produzidas pelo efeito psicoterapêutico. Agora, é óbvio que é impensável que uma psicoterapia tenha a eficácia e rapidez no imediato para responder a uma fase aguda de sintoma em que a pessoa precisa de facto de ter uma diminuição sintomática para continuar a funcionar na sua vida, porque senão não consegue. A psicoterapia não vai fazer isso como faz um psicofármaco, como é óbvio. Agora, cada vez mais eu defendo, e tenho alguns pessoas que eu acompanho que funcionam em articulação com os psiquiatras que as acompanham, porque é importante haver esta articulação psicólogo-psiquiatra. Sim, total. E só funciona dessa forma. Eu também acho. E acho que mas não acontece assim tanto. Antigamente as prescrições também eram massivas. Hoje em dia não são de todo. A medicação não é visível, não é? Que eu acho que é aquilo que assusta muitas pessoas. É, vão-me medicar e eu vou ficar dopada. Não tem nada a ver. Pois não. O antidepressivo não dopa. Que isto é uma coisa que eu desconstruo todos os dias em farmácia. O antidepressivo não dopa. O antidepressivo melhora, tira aquela nuvem negra que a pessoa sente debaixo da cabeça. E eu acho que às vezes é muito necessário ver esta conversa. E também acho que este grupo de psiquiatras da nova guarda é incrível neste sentido. E encaminha direto para a psicoterapia. É verdade, e eu acho que é muito... Ainda recentemente encaminhei uma pessoa que eu acompanho e sugeri que fosse uma coisa de psiquiatria, e essa pessoa, depois, quando voltou, ele foi super bem acolhido na consulta de psiquiatria, sentiu altamente sintonizado naquilo que eram as queixas dele e na forma como toda a medicação lhe foi explicada, os efeitos, etc. E a pergunta foi: está a fazer psicoterapia? Pronto. E também, de facto, uma psiquiatra da nova geração. Eu acho que sim, acho que cada vez vai havendo mais esta sintonia. Há outra pessoa que eu acompanho que lhe perguntei se podia falar com a psiquiatra dela, que até é do Sistema Nacional de Saúde. Deu-me o contacto, mandei mensagem, falei logo, tivemos em interação sobre... Pronto, e eu acho que a psicoterapia e os psicofármacos, nem sempre, todas as pessoas precisam, lá está. E acho que algumas pessoas precisam transitoriamente, outras precisam durante mais tempo, ou para o resto da vida, são processos individuais, mas são coadjuvantes, ou seja, funcionam par a par. Volto a dizer que isto funciona em cooperação, pronto. Seja o que for, não é? Enquanto nós estivermos num modelo competitivo, a minha quintinha é mais importante que a tua, não é? Acho que não... Tu traz aqui esta questão da saúde mental dos psicólogos, mas eu já tenho falado sobre isso aqui em alguns episódios do pod, que esta questão, e eu sou da educação, sou educadora, portanto... eu sei que sou muito melhor educadora desde o momento em que comecei a fazer terapia. Ponto. Isto para mim é muito claro. E trouxe-me este lado da importância de todas as profissões que de alguma forma lidam, cuidam e tratam de pessoas, tenham elas a idade que tiverem, tenham elas as questões que tiverem, da importância desses profissionais. Mais uma vez, como tu dizes, eu também não sou fundamentalista de nem todos têm que fazer, nem ter que ser obrigatório, mas de que forma é que isto não deveria ser algo mais claro e mais instituído porque a mim nunca ninguém me falou sobre isto, não é? Eu fui para a terapia por outras questões que nada tinham a ver com a minha profissão, e a partir do momento em que percebi o impacto que isso estava a ter na minha relação com os outros, tanto equipa como neste caso com os miúdos, que é com quem eu trabalho direto, não é? Eu comecei a ponderar porque é que isto não é falado, porque é que isto não é pelo menos uma sugestão ou uma preocupação que nós devamos ter ao longo da nossa profissão, porque nós vamos a par com as nossas vidas profissionais, nós temos as nossas vidas pessoais, não é? Temos tudo o que está para fora do trabalho,
e vai mudando, vai flutuando, vai havendo situações que nos colocam em determinados lugares que podem ser melhores ou piores, e isso afeta diretamente a nossa profissão, principalmente quando lidamos com os outros. E no caso, no meu, diretamente, a forma como eu lido com os miúdos e aquilo que eu muitas das vezes tenho que gerir em termos emocionais da parte deles, eu tenho que estar muito capaz, não é questão de estar bem, eu tenho que estar capaz de qual é que é a minha saúde mental e para eu poder ajudar naquele momento em que ele precisa de ajuda a estruturar uma emoção que está a sentir. E eu sinto que isto não é algo que seja uma preocupação, pelo menos na área da educação, que é aquela que eu tenho que falar com mais conhecimento, não é? Sim, é uma área que me é próxima também. Eu sou neta e filha de duas professoras, então pronto, eu percebo que de facto eu acho que devia haver de facto uma oficialização. E se nós pensarmos que é qual é a nossa personalidade, digamos assim, é o nosso instrumento relacional, não é? A forma. E portanto, se ele não está oleado, se o software está com bugs, digamos assim, nós vamos bugar as nossas relações, não é? Vamos torná-las menos funcionais. E portanto, eu acho que sim, devia haver uma possibilidade qualquer de as pessoas, todas, mas aquelas que estão ligadas à área do cuidar, e eu acho que ser educador é de uma responsabilidade pessoal e social incríveis, e eu acho que os educadores e os professores estão muito sozinhos também, é uma posição muito sola, até porque impera também o modelo competitivo, não é? Pronto. Porque é isto, porque puseram os professores todos a competir uns com os outros, pronto, em vez de cooperar. Sim, temos aqui muitas questões, porque o foco também é muito embora não seja uma profissão de produção, o foco está na produção, nos resultados que se têm, naquilo que depois tem impactos, a forma de medir o trabalho destes profissionais de educação é através dos resultados dos miúdos. Isto é assustador. É uma pressão gigante. Sim, claro. Até porque, em última instância, o nosso objetivo, à partida, não está necessariamente num resultado quantificável, não é? Está para além disso. Claro que tem o outro lado todo da parte mais cognitiva e pedagógica, mas tem um outro lado social e emocional que cada vez mais se vai falando. Eu acho que ainda está um bocadinho para trás, mas já se vai falando nesta questão de que se não houver condições emocionais e de confiança e de segurança, a parte pedagógica e cognitiva vai ficar comprometida. Claro que sim. Mas continuamos a medir isto tudo só pela parte cognitiva. Isso é... Já dizia Agostinho da Silva que o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar. Sim. O que é que nós estamos a fazer às nossas crianças? A obrigá-las a trabalhar durante mais de 40 horas por semana. Sim. A levarem trabalho para casa, que é outra questão polémica. E a pedir aos professores também que sejam coniventes com esse papel, não é? Acho que é difícil, acho que é muito difícil e acho que se calhar os professores que podem fazer, professores de educadores que podem fazer a diferença na vida das crianças não são de facto aqueles que as pressionam para o resultado, mas as que lhes dão condições de segurança para eles poderem aprender. Sim, como estavas a dizer, a pirâmide de Maslow não falha, sem a segurança assegurada o resto não acontece. Sim. Ouviram? Não serve os educadores falarem sobre isto, que venha uma psicóloga dizer isto e vocês ouçam e pensem, por favor. E alertar para que quando nós sentimos que há alguma fragilidade, não é? Procuramos ajuda. Sejamos profissionais da saúde ou não. E estarmos atentos para essa fragilidade, que eu também acho que é difícil. Eu, como digo, eu até fazer terapia, hoje eu consigo perceber quais eram as fragilidades e onde é que eu estava, mas eu nunca pedi ajuda porque eu achava que era normal. Sim, é ok. Exato, que eu não sabia. E eu acho que mesmo quando pedes ajuda e fazes, eu achava que a minha fragilidade era uma e descobri que era um vídeo. Exatamente. Sim. E a seguir estou resolvidíssima, pumba, a vida dá 1000 voltas e não estou. Foi mais uma coisa. Isto não era a caminhar para cima, cheguei a ter esta conversa com a Marisa. Pronto, ok, isto não é uma escada, isto é um caminho a direito que vai ter. Eu cheguei a combinar com ela, foi por favor, nunca mais. Sempre que ela planeava alta, acontecia alguma coisa na minha vida, sabes? E eu assim, por amor de Deus, vamos parar. Não há planeamento de alta para nunca. Não, sabes que trouxeste agora uma questão engraçada só para. Eu ainda não. Nos meus processos terapêuticos, eu geralmente dou à pessoa a possibilidade de dizer-me cá por aqui. Porque eu nunca sei até que ponto é que é... Pronto, agora está a falar de uma coisa que acontecia, não é? Eu nunca quero. Mas eu nunca sei até que ponto é que é violento ou não, ou que eu estou sintonizada com o tempo do outro. Eu acho que é higiene mental.
Eu as também pessoas acho, precisam. E acho que ainda por cima, nesta fase de vida que todos estamos a viver, não é? Em que é tão difícil que tu te mantenhas, não é? Os estímulos são gigantes, a comparação é gigantesca, tu até podes... é difícil não escorregar de vez em quando. E com esta pressão que nós temos para o sorriso, não é? Eu assisti um outro atropelamento de uma senhora idosa que ia com a neta, e a neta ficou muito aflitíssima, era uma menor, e às tantas só havia pessoas a dizer: não fiques assim, a avó vai ficar bem, não chores. E eu tive que agarrar naquela criança e dizer: olha, fica à vontade para chorares o que te apetecer, imagino que isto tenha sido horrível do que tu acabaste de viver. Não te preocupes em sorrir, que se calhar agora não é a altura para isso. Sim. E eu disse, eu não sei se a avó vai ficar bem, eu não te posso garantir isso, mas sei que já está aqui a assistência para ajudar e agora vão cuidar dela. Porque eu não posso dizer que vai ficar tudo bem se eu não sei, quer dizer... Com as distâncias gigantes de uma situação dessas para aquilo que eu vivo diariamente, é isso que eu faço. Exatamente, eu não posso Inês, garantir nada. Eu certeza. posso dizer que eu percebo que isto esteja a doer agora e eu estou aqui para te poder ajudar dentro do que é possível. Claro. E depois também dar o outro lado de o quão corajoso isso é, o quão não é questão de ser forte, mas a capacidade que tu estás a ter para lidar com isso. Porque ser frágil é sobre ser forte. É verdade. Exato. E poder dizer o que se sente, não é? Sim. Para mim a maior conquista foi isso. Foi poder verbalizar. Eu tinha um perfil muito rígido, por sobrevivência. Sim. E depois aprender a dizer, mesmo que não me compreendam, não esperar que me compreendam, mas aprender a dizer. Acho que esse para mim foi a maior aprendizagem. Sim, porque tu é preciso dizer, não é? Eu não preciso e não precisava. Eu acho que ao início precisava queria muito sentir-me compreendida, porque estava a fazer uma coisa que para mim foi tão difícil que eu não queres ser validada por isso, não é? Eu não entendia porque é que os outros não entendiam o quanto aquilo era importante para mim, sabe? E ficava muito frustrada. Sim. E a minha maior consolidação da aprendizagem foi isso, é poder verbalizar o que sinto sem necessidade de me sentir compreendida. E é uma grande conquista, mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que o tema foi Obrigada a vocês. Foi ótimo. Percebermos isto de que somos todos humanos, não é? Independentemente da profissão que temos, e é importante sabermos pedir ajuda. Sim. Eu acho que... E a saúde mental não é uma trend, não é uma realidade. Exato. Temos que estar... É saúde. Sim, é saúde, é isso. Está lá escrito. Está lá. Então, muito obrigada. Sigam a página da Patrícia. Sim. Jamais-vous psicologia. Pesquisem, ponham like, que eles também estão a começar agora. Certo. Então, sigam-nos também nas redes sociais. Comuniquem connosco. Sim, ativem as notificações no Spotify. Subscrevam o canal. E digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Foi muito, muito bom. Foi incrível. Adorei.